Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos If Clauses. Correto. Orações condicionais muito importantes aparecem em praticamente todos os concursos civis ou militares. Mas como aparece mesmo? Sim, super aparece. São situações assim que a gente já sabe que são da predileção de quem elabora um concurso. Por exemplo, pronomes relativos vai aparecer, voz passiva vai aparecer, conjunções vai aparecer e if clauses com certeza vai aparecer. Mas por que essa certeza toda? Super! Nós conhecemos concursos anteriores, temos aí várias provas e nessas várias provas sempre tem uma ou duas questões de if clauses, muito importantes porque envolvem 6 e até 7 tempos verbais. E envolvem combinações com esses tempos verbais. Então vamos colocar para vocês, ensinar para vocês todas as combinações e todas as características de cada um dos 7 tempos verbais. Mas super amigo, super amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que goste do vídeo, espero que goste do canal e se gostar, siga a dica, se inscreva, faça parte. Vamos começar? Então vamos lá com a nossa situação especial de if clauses. If pairs. Quais são esses três pares? As três principais combinações de if clauses. A primeira, se você tiver presente de um lado, vai ter futuro do outro. Se tiver passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tiver passado perfeito de um lado, vai ter condicional perfeito do outro. Primeira combinação, presente de um lado, futuro do outro. Presente, o verbo normal no presente. Futuro, will mais verbo. Aqui no meio, passado de um lado, condicional do outro. Passado pode ser um verbo irregular, com forma própria no passado, ou um verbo regular terminado em ed. Vai ter condicional do outro, would mais verbo, conhecido como simple conditional. Terceira combinação, se tiver passado perfeito de um lado, verbo ter, had no passado, mais o particípio, aquela coluna 3 da lista de verbos, vai ter condicional perfeito do outro, would have mais particípio do outro. Então a situação é bem simples. Primeira combinação, presente de um lado, will mais verbo do outro. Segunda combinação, passado de um lado, would mais verbo do outro, ou seja, simple conditional. Terceira combinação, passado perfeito, had tried. Passado do verbo ter mais o particípio do principal. Do outro lado vai ter condicional perfeito, would have mais particípio. Então, if you try, you will get the file. Se você tentar, você conseguirá o arquivo. If you tried, you would get the file. Se você tentasse, você conseguiria o arquivo. If had tried, se você tivesse tentado, you would have gotten the file. Você teria conseguido o arquivo. São essas três combinações principais que mais aparecem em vestibulares, concursos públicos, concursos militares e assim por diante. Presente de um lado, will mais verbo do outro. Passado de um lado, would mais verbo do outro, condicional. Passado perfeito, had mais particípio, condicional perfeito, would have mais particípio. Would have gotten, ou seja, teria conseguido o arquivo. Presente de um lado, futuro do outro. Passado de um lado, condicional do outro. Passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Presente, o verbo normal no presente. Futuro, o will mais verbo. Passado, o verbo normal no passado. Condicional, would mais verbo. Passado perfeito, had mais particípio. Condicional perfeito, would have mais particípio. Super amigo, super amiga. Possibilidade real. Vamos ver o primeiro conjunto da possibilidade real. Possibilidade real, nós temos oração condicional e oração principal. Na oração condicional, o simple present. E na oração principal, temos duas situações. Uma,
Simple Future, que você já viu, e a segunda, imperativo. Imperativo, você lembra, uma ordem dada com o verbo, uma ordem iniciada com o verbo. Claro que na maioria, 90% dos concursos, 90% dos vestibulares, vai ter a seguinte situação, o seguinte par. Presente de um lado, futuro do outro. Mas veja, escolas militares diversificam bastante. Lá nos vestibulares do Rio de Janeiro, Nordeste também, eles gostam muito de perguntar a questão junto com o imperativo. Então é bom saber o par formado com futuro e o par formado com imperativo. Repito, uma ordem iniciada com o verbo, uma ordem dada com o verbo. Então, presente de um lado, futuro do outro ou imperativo do outro. Uma olhadinha aqui nos exemplos. If you go there, se você for lá, you will be welcomed, você vai ser bem-vindo. Se for uma terceira pessoa com he, she e it, já comentei, você vai ter que colocar o S correspondente à terminação do verbo. Por exemplo, if he goes there, se ele for lá, he will be welcomed, ele será bem-vindo. Que mais? If he calls again, se ele ligar novamente, let me know, me avise. Let me know, me avise é um imperativo, uma ordem iniciada com o verbo let, ou seja, deixe-me ciente do assunto. If you want to try, try. Se você quiser tentar, tente. Try, uma ordem dada com o verbo. Então, duas situações. A primeira, se tiver terceiras pessoas do singular, quando você for apresentar o presente, não esqueça de escolher a alternativa com o S correto. E do outro lado vai ter futuro ou vai ter imperativo. Correto? Vamos lá? Se tiver a terceira pessoa, não esqueça do S. Do outro lado vai ter futuro. Se tiver uma terceira pessoa, não esqueça do complemento. Do outro lado pode ter imperativo também. Repito, mas no estado do Rio de Janeiro, no Nordeste e em escolas militares. O resto do Brasil, eles gostam mais de apresentar a situação, a seguinte dicotomia: presente simples e futuro. Que mais? Olha lá, presente e imperativo, ordens iniciadas dadas com o verbo. Possibilidade hipotética, hypothetical possibility. Como é que ficam essas possibilidades hipotéticas? Vamos dar uma olhadinha. Hypothetical possibility, ou seja, possibilidade hipotética. De um lado teremos o passado simples e do outro lado teremos o simple conditional, ou seja, o condicional simples, formado pelo auxiliar would mais o verbo. Três exemplos aqui ao lado, super bem simples, bem fáceis. O primeiro, if she went there, se ela fosse lá, she would change it, ela mudaria tudo isso. If she told the truth, se ela contasse a verdade, they would forgive her, eles a perdoariam. Terceiro, if they met her, se eles a conhecessem, they would help her, eles a ajudariam. Então, a situação é bem simples. Passado de um lado, condicional do outro. No passado podem ser verbos irregulares, aqueles que têm forma própria no passado, e os verbos regulares, aqueles que terminam em ed. Tem uma lista aí que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Que mais, super, que mais? Então vejam bem, se temos passado de um lado, vai ser o would mais verbo do outro. Então, she went, se ela fosse lá, she would change it, ela mudaria. If she told the truth, se ela contasse a verdade, they would forgive her, eles a perdoariam. If they met her, se eles a conhecessem, they would help her. Então, a situação é bem fácil. Passado, went, condicional, would change. Passado, told, condicional, would forgive. Passado, met, condicional, would help. Passado de um lado, condicional da outra situação. Então, would change, mudaria. Would forgive, perdoaria. Would help, ajudaria. Caso especial 1. E o que temos nesse caso especial 1? Verbo to be no passado. Lembram? Fundamental 2, vocês aprenderam isso. Ou talvez até no Fundamental 1, em que a professora foi muito cuidadosa, ou o professor, em colocar para vocês, em explicar corretamente para vocês, enfatizando as principais partes. Lembrem que eles disseram o seguinte: olha, o verbo to be do passado nós conjugamos da seguinte forma: I was.
eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. E depois ela enaltecia, ela lembrava mais uma vez, ela exigia, ou ele, se for o professor, dizendo assim, não esqueçam. Para a primeira pessoa do singular, I was. Não esqueçam que é was. Para as 3 terceiras pessoas do singular, he, she, it é was também. Então, para o I é was, para as 3 terceiras é was. Mas super amigo, super amiga, em situações de orações condicionais muda tudo. Se tiver o tal do if na frase, você vai esquecer essa situação e vai usar were para todas. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Você acabou de aprender isso. Mas se no passado for verbo to be, você vai usar were. Para I, que te disseram que era was. Para she, que te disseram que era was. Para he, que te disseram que era was. Então apareceu o if. Você usa were para todas. Ficando, if I were you, se eu fosse você, I would tell her, eu contaria para ela. If she were interested, se ela estivesse interessada, she would help, ela ajudaria. If he were there, se ele estivesse lá, he would show it, ele mostraria. Então a situação é passado de um lado, condicional do outro, que você acabou de aprender. Aparecendo o verbo to be no passado, claro que vai ter aquele if. Se é uma oração condicional, você vai usar were para todas. Igual a nossa querida Beyoncé naquela canção. Então tem if I were you, se eu fosse você. If she were interested, se ela estivesse interessada. If he were there, se ele estivesse lá. Vejam. Condicional de um lado, passado do outro. Condicional de um lado, passado do outro. Condicional de um lado, passado do outro. Vai ser were no passado, porque tem o if, que está ali mostrado pela flechinha. Impossible possibility, ou seja, a possibilidade impossível. Que possibilidade impossível é essa, super amigo, super amiga? Impossible possibility, ou seja, a possibilidade impossível. Se de um lado temos passado perfeito, do outro lado vamos ter condicional perfeito. Do lado esquerdo, oração condicional, passado perfeito. Had, que é o verbo ter no passado, mais o particípio do verbo principal. E do lado direito temos o condicional perfeito, que é o would have, mais particípio do verbo principal. Temos ali 3 exemplos bem legais. A primeira situação é a seguinte: If you had listened to me, se você tivesse me ouvido, you would have avoided, você teria evitado. Segunda situação: If she had returned the call, se ela tivesse retornado a chamada, it would have been better, teria sido melhor. Terceiro: If we had warned her, se nós tivéssemos avisado a ela, she would have made, ela teria conseguido. Então a situação é a seguinte: se nós temos passado perfeito de um lado, temos 1, 2, 3 do outro, condicional perfeito. Se temos passado perfeito de um lado, 1, 2, 3, condicional perfeito do outro. Se temos passado perfeito de um lado, 1, 2, 3, condicional perfeito do outro. Caso especial 2. Deixamos aqui bem claro, se nós tivermos passado de um lado, vamos ter condicional do outro. Condicional seria would mais verbo. Mas também é aceito, também existe a situação de ter o quê? Ao invés de would, ter um might, que significa poderia. Vimos lá em modal verbs. Então, temos esses 2 exemplos. If she loved you, se ela te amasse, she could ou might support you. Ela poderia ou poderia apoiar você. If he had let me know, se ele tivesse me avisado, I could or might have made, eu poderia ter conseguido. Então a situação é, se você tem passado de um lado, vai ter condicional do outro com would. Se você tem passado perfeito de um lado, vai ter condicional perfeito do outro com would. Mas você pode também, é possível também, utilizar
could e might, que significam poderia. Repito, if she loved you, se ela te amasse, she could or might support you. Ela poderia ou poderia apoiar você. If he let me know, se ele tivesse me avisado, I could or might have made, eu poderia ou poderia ter conseguido. Entenderam? Olha lá. Passado também pode, could or might, além de would. Passado perfeito também pode, could or might, ao invés de would. Muitas situações, super, muitas situações. Realmente não é para amadores. Special Case 3. Em linguagem literária, pode-se omitir a conjunção if. Podemos omitir a conjunção if? Sim, podemos omitir a conjunção if. É bem fácil e eu vou explicar aqui com esses dois exemplos. Dê uma olhadinha. Se você passar o had para frente, automaticamente o if desaparece. Dois exemplos bem simples. If you had brought cash. Se você tivesse trazido dinheiro, I would have accepted. Eu teria aceitado. Passando o had para frente, ficou had you brought cash. Tivesse você trazido dinheiro, I would have accepted. Eu teria aceitado. Segundo exemplo. If he had warned her, se ele tivesse alertado a ela, she wouldn't have been hurt. Ela não teria se ferido. Passou o had para frente, ficou had he warned her, tivesse ele alertado a ela, she wouldn't have been hurt. Então, nas duas situações, passei o had para frente e o if desapareceu. Passei o had para frente e o if desapareceu. Você pode usar dessa maneira também. Plenamente possível, plenamente aparecível em qualquer alternativa. Special Case 4, caso especial 4. Whether. Whether significa se. If, que nós já vimos, também significa se. Mas o if é um se usado para situações condicionais. É um se de condição. E o whether é um se de opção ou dúvida. Como nos exemplos aqui. I don't know whether she loves me or not. Não sei se ela me ama ou não. We can kill you all. Podemos matar vocês todos. Whether or not you confess. Se ou não vocês confessarem. Please tell me whether you're in or out. Por favor, me diga se você está dentro ou fora. Então, whether existe, significa se também, mas é um se de opção ou dúvida. É um se integrante. Whether, whether, whether. Também significa se, mas é opção ou dúvida, apenas integrante de orações. Drills, exercícios. Vamos ver se vocês capturaram todas as ideias. Supply the correct form of the verbs in parentheses, ou seja, complete. Faça a forma correta para preencher estas lacunas. Temos alguns verbos destacados em vermelho. Na número 1, temos intend, que é presente, está destacado em vermelho. Que será que colocaremos do outro lado? Na número 2 temos will invest, que é futuro, will mais verbo. O que será que colocaremos ali para completar? Na número 3 temos will be, futuro novamente. Na número 4 temos had, passado simples. Não é passado perfeito, passado simples. Temos apenas o had, mais nada. E na número 5 temos would lose, que é condicional. Como que você completaria isso? No primeiro, if you intend, se você pretende, to make her change, fazê-la mudar. You will fail, você vai falhar. Se tem futuro de um lado, vai ter presente do outro. Note-se presente. A frase inicia com he antes do espaço. Terceira pessoa do singular, presente terceira pessoa do singular, tem que ter um S. O verbo é ter. Se ele tiver os recursos, ele investirá muito. Has e não have. Porque a terceira pessoa, he, she, it, sempre has. Na número 3 temos futuro. Então temos que ter presente lá na frente. Presente normal de hope, hope. Simplesmente hope, não tem S nenhum.
Na número 4, tem passado, had. Passado de um lado, condicional do outro. Se eu tivesse coragem, as coisas seriam diferentes. Na número 5, temos ali marcado would lose, ou seja, perderia. Se tem perderia, would lose condicional de um lado, vamos ter um passado do outro. Passado de qual verbo? Verbo be. Verbo be no passado, todos nós sabemos, nós treinamos bem aqui. Were. Se ela fosse da maneira que eles esperavam, ela perderia todo o seu eu verdadeiro. Na número 6 temos condicional, would make. Na número 7 temos passado perfeito, had sewed. Na número 8 temos condicional perfeito, would have made. Na número 9 temos condicional perfeito novamente, would have raised. E na número 10 temos condicional normal, would mais verbo. Como que você completaria? Vamos voltar ao 6. No 6 nós temos apenas condicional. Se temos apenas condicional, vamos ver o passado do verbo citado ali no esquema. Se Bob fosse diferente, fosse uma pessoa diferente, ele faria escolhas diferentes. Então, be para passado, quando tem if, were para todas. Número 7, a companhia. Nós temos passado perfeito de um lado. Se tem passado perfeito de um lado, vai ter condicional 1, 2, 3, condicional perfeito do outro. A companhia teria se recuperado se tivesse vendido parte das ações. Na número 8, nós temos condicional perfeito. Se temos condicional perfeito, temos o passado perfeito. Se eles tivessem tido o apoio necessário, eles teriam tomado uma decisão mais adequada. Na número 9, temos condicional perfeito. Condicional perfeito, passado perfeito novamente, só que ele quer negativo super. If Elga hadn't rejected, não tivesse rejeitado the offer, a oferta, she would have raised the funds, teria levantado os fundos necessários. Número 10, condicional, vai ter um passado. Passado de be, were. If I were in charge, se eu estivesse no comando, all of them would be out of the company. Todos estariam fora da companhia. Nossa, que rigidez. Então, vocês notaram que eu coloquei várias situações em que o verbo to be, no passado, teria que ser colocado were, ao invés de was, para que vocês gravassem bem esta situação. E agora, super? E agora vamos aos testes. Vamos ver como que vocês se saem nesses 4 testes legais. PUC-Camp, São Paulo. Complete with the right alternative, com a alternativa correta. Uma frase bem simples, com 2 espaços, 2 lacunas. Vamos ver cada alternativa e ver qual alternativa tem o par ideal para esses 2 espaços. If you, a brother person, you in a different way. A, B, C, D ou E. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi essa daqui? Correto. Na primeira tem presente e presente. Não conheço nenhuma situação assim. Na segunda tem passado com was. Já falei, se tem oração condicional, se tem if, é were para todas. Na letra D tem were, tudo bem, mas futuro do outro. Passado e futuro não tem. Na quinta tem presente e futuro. É possível, mas ali tem you. Você nunca ouviu falar de you is. Sempre foi you are. Então é a letra C. Were, would, act. Congrats. Ita, São Paulo. The alternative that completes the sentence below. Alternativa que completa a sentença abaixo. I, the great love of your life if you had changed. 5 alternativas para você ver qual que você usará para completar aquela lacuna. Analise bem a frase e escolha aquela que você acha que é a correta. Pause, faça e volte.
Voltou, super? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Correto. Se você tem passado perfeito, vai ter condicional perfeito. Would have been. Eu teria sido o grande amor da sua vida se você tivesse mudado. Quantas exigências. Congrats again. Unirio, RJ. Marque o item que mostra a terminação correta para a seguinte sentença. If all the troubles were related to sugar or fats, we... Analise essas 5. Qual completaria adequadamente, lembrando de todas as informações que colocamos para você aqui no vídeo. Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Letra A? Exato. Se você tem passado de um lado, vai ter condicional. Mas acontece que eu falei, o estado do Rio gosta muito, assim como as militares, assim como o Nordeste, de explorar situações com could ou might. E aí está a prova. Unirio, Rio de Janeiro. PUC Paraná. The alternative that fills the blank of the sentence below. If he loses election, se ele perder a eleição, he from public life. Veja a frase. Veja o verbo que está na frase. Analise bem a situação e escolha aquela alternativa bem bacana. Pause, faça e volte. Voltou? Qual foi a escolhida? Letra A. Se tem presente, olha lá a terceira pessoa com S, você vai ter futuro do outro lado. Se ele perder a eleição, ele vai se aposentar da vida pública, vai se retirar totalmente. E daí, super? Gostou? Aprendeu todos os detalhes? Segurou bem as informações? Que legal! E você que está chegando aqui pela primeira vez, gostou do vídeo? Está gostando do canal? Então, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda. Se inscreva, faça parte. Grandes amigos, sempre deixo 4 dicas aqui para vocês, tá? Escolham uma delas e continuem o seu caminho para o sucesso. Um grande abraço para todos. Bye!